100 ondas de rádio. Um século em sintonia com a história. Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao 100 ondas de rádio. Eu sou Beatriz Moreno do Crossover e quem apresenta o programa de hoje comigo é Isadora Henriques. E na bancada de hoje a gente ainda tem a Carol Dias para intermediar a nossa conversa. Bom dia, Isa, Carol. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Bia. Bom dia, Vitor e a todos que nos acompanham hoje. Bom dia, gente. Bom dia, Bia, Isa. Bom, hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, segunda edição desse programa especialíssimo aqui na Rádio Mackenzie, uma parceria entre a Arquibancada Mac, Radar Mac, Crossover e entre nós para comemoração dos 100 anos de rádio no Brasil. E pode contar com a gente para debater sobre essa história passada e futura desse veículo. A gente também vai ter pílulas durante toda a programação da Rádio Mackenzie, com depoimentos de jornalistas, ouvintes e amantes do rádio. Além de entrevistas com personalidades do rádio, maquinzistas e ex-alunos que estão atuando ou que já passaram pela rádio. Fica ligado que o 100 Ondas de Rádio começa agora. Bom, nosso programa de hoje já começa com entrevista. E nessa edição, nós iremos conversar com o Vitor Lupato. Jornalista formado pela universidade, hoje ele é repórter e apresenta o programa A Caminho do Sol na Rádio Bandeirantes. Além de também ter passado um tempinho como âncora no canal de notícias da Rede Bandeirantes, o Band News TV. Muito bom dia, Lupato. Bom dia Bia, Carol, Isadora. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês na Rádio Mackenzie, comemorando os 100 anos do rádio, que é o meu veículo preferido dentro do jornalismo, e a Rádio Mackenzie, onde tudo começou para mim também, já estive muito aqui nesse estúdio, nesses microfones. Bom, então seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. O espaço que você já conhece. Bom, e só um recadinho para nossos ouvintes e para quem nos acompanha nas redes, pode avisar para todo mundo que o 100 Ondas de Rádio já está no ar e você pode ouvir em mackenzie.br. Bom, a gente quer saber, já que você trouxe aí, que você já começou o rádio aqui no Mackenzie, qual é a sua relação com o rádio? Você sempre pensou em trabalhar com rádio? Como funcionou toda essa decisão? Então, Bia, eu sempre gostei muito de rádio, porque eu cresci no interior de São Paulo e o rádio lá é muito, mas muito forte até hoje, e eu acredito que na capital também é, mas eu cresci muito com os meus avós, principalmente, que tinham um rádio do lado da mesa de jantar da sala, assim, e ele ficava ligado 24 horas por dia. Então, desde muito cedo, eu sempre gostei muito do rádio, e meu pai, até hoje, quando a gente vai em estádio, ele tem mania de usar radinho de pilha, ele acompanha a transmissão, quando assiste pela TV, a narração continua sendo no rádio. Então, sempre foi muito ali do meu cotidiano, do meu dia a dia, quando eu era moleque. E aí, quando eu decidi fazer jornalismo, seguir isso como carreira, também já era algo que eu queria. Mas eu tive um primeiro contato com o rádio logo antes de eu entrar na faculdade. E aí foi ali que eu falei, acho que é isso que eu quero pra minha vida mesmo, assim, eu gosto bastante. É uma loucura a história, mas eu fui pra Goiânia assistir a um jogo do Palmeiras, eu sou palmeirense, e o Palmeiras foi jogar lá contra o Atlético Goianiense. Nessas indas e vindas, o meu pai conversou com o meu padrinho conhecia um cara que tinha um programa de rádio em Goiânia, ninguém sabe por quê. E aí, quando a gente chegou lá, esse cara recepcionou a gente super bem, e depois de um jantar, ele falou, hoje tem meu programa de rádio lá, vocês não querem assistir? Aí fomos assistir. Meu pai comentou com ele que eu queria fazer jornalismo, e ele meio que uma hora lá abriu o microfone e eu falei pela primeira vez numa rádio mesmo, antes de entrar na faculdade. Gostei demais, sempre foi uma coisa que eu acredito que o rádio tem uma liberdade que a gente não tem em outros veículos para muita coisa, é um veículo muito criativo acima de tudo, além de simples, né? Porque hoje a gente vê que a comunicação, apesar de ser muito simplificada em alguns meios mais informais, como as redes sociais, que aí trazem várias outras questões muito positivas e muito negativas também, quando a gente vai numa televisão, tem todo um processo até que seja colocado no ar um programa. Quando a gente fala do impresso, jornal, revista, também tem isso, né? A matéria é produzida num dia para muitas vezes ser lançada no próximo. Hoje, com os portais desses veículos
fica um pouco mais fácil, mas o rádio não. O rádio, se a gente senta aqui, abre o microfone, a gente faz um jornal, faz um programa e te capacita muito também como profissional. Aí quando eu entrei para a faculdade, passei aqui pela Arquibancada Mackenzie, na Rádio Mackenzie, gostei demais da conta e no meu terceiro semestre, o meu primeiro estágio foi na Rádio Bandeirantes, onde eu estou até hoje. E ali, é clichê, muita gente fala, mas é verdade. Quando o bichinho do rádio te pica, é difícil você sair dele. É difícil porque é apaixonante realmente o bichinho do rádio, para não falar cachaça, né? Porque falam que tem cachaça que você toma um golinho e acabou. E é isso mesmo, o rádio, quem começa, não larga nunca mais. E quando larga, há um movimento natural hoje em dia de você deixar o rádio em algum momento, é com aquele peso no coração, é com aquela vontade de voltar a qualquer momento. Tanto que na própria Rádio Bandeirantes a gente vê alguns grandes comunicadores que têm muito sucesso em outros veículos, ainda com programas no rádio. É o caso da Atena, que tem o Brasil Urgente na televisão e toca o programa dele na rádio todos os dias também. O Neto no futebol, o craque Neto também tem o seu programa na rádio porque gosta muito. O Joel da Atena, que apresenta um jornal na televisão também, fica 3, 4 horas na televisão, volta à tarde para fazer rádio, porque foi onde tudo começou para ele também. Então é muito legal a gente observar que não só nesse caso, né? A gente teve recentemente, fora da Rádio Bandeirantes, o Bocardi começando a apresentar também na rádio, né? Além da televisão. É um movimento de quem gosta, sempre tenta voltar pro rádio de alguma forma. Uhum. Eu acho que todo mundo que passa na rádio sente isso que você falou, assim, esse gostinho de quero mais, né? De se envolver cada vez mais. E quando que você começou a trabalhar no segmento? Você falou que começou a estagiar logo no terceiro semestre, e aí de lá, sua trajetória já foi pra frente, assim. Isso, foi no meu terceiro semestre, é uma história um pouco louca, assim, eu tinha aula aqui no Mackenzie com a Lenise Vilaça, foi minha professora de rádio, e ela deu aula para a esposa do meu atual chefe. E ela já tinha dado algumas indicações para ele pediu mais uma, precisava de uma pessoa para começar meio rápido assim. Era num horário de maluco, porque aqui no Mackenzie a gente tem os 2 primeiros anos à tarde, o que acaba prejudicando demais em algumas questões de oportunidade de trabalho. E era um horário porque eu começava a trabalhar às 4h30 da manhã. Então, ela me mandou uma mensagem assim, eu preciso de um currículo seu para mandar, eu não tinha um currículo. Porque eu tava começando meu terceiro semestre, né? Tinha acabado de chegar na cidade grande, moleque do interior, eu não tava preparado pra isso. Aí eu lembro que eu fui na casa de uma amiga minha que mora aqui no Itambé, aqui do lado, e ela faz design. Aí eu falei, eu preciso de um currículo. É hoje que a gente vai tirar um currículo do papel aí, vamos aí. E aí a gente montou um currículo, mandou, no dia seguinte me ligaram, marcaram uma entrevista, no outro dia eu fui lá, fiz a entrevista, e aí no meio de tudo isso tinha um feriado e que ia ter jogos. E eu tinha comprado já tudo pronto para ir para os jogos universitários. E aí acabou dando certo, meu chefe falou, não, pode pegar esse fim de semana. Ele ainda falou, vai visitar tua família, já que você é do interior, você vai ficar um tempo sem ir. Eu falei, deixa comigo, pode deixar que segunda-feira eu começo. Cheguei para trabalhar no meu primeiro dia numa rádio sem voz, depois dos jogos universitários. Mas acabou rolando. Eu entrei lá em abril de 2019, no comecinho do meu terceiro semestre. Em outubro, eu virei CLT, fui efetivado. Tô lá desde então, foi muito legal. E entrei como estagiário eu era auxiliar de produção de um programa. Aí fui pegando mais algumas funções até outubro, quando fui efetivado. E aí tinha essa mudança de horário, né? E aí fiquei um período também fechando, então trabalhei como fechador também na Rádio Bandeirantes por alguns meses, e aí assumi a produção mesmo de um programa de política que me fez assim aprender demais. Rádio Bandeirantes para mim que é uma escola, assim, eu aprendo muito até hoje, porque sexta-feira passada a gente completou 85 anos, então de 100 de rádio, 85 tem a Rádio Bandeirantes no meio disso. É muito grande, é muito tradicional, tem um peso gigantesco aquele microfone e a gente precisa ter noção disso quando pisa lá, sabe? Então eu aprendo muito todos os dias, principalmente porque, apesar de eu achar que essa minha trajetória até agora, pelo menos no rádio e no jornalismo em geral, é muito intensa, né? Pouco tempo, muita coisa. Ainda tem muito que aprender, né? Eu sou muito novo, tenho 22 anos, então eu tenho profissionais lá de casa que na Bandeirantes eles trabalham há 30. Então, assim, os caras já estavam lá quando não estavam nem perto de nascer. Isso acontece muito e é sensacional para mim ter contato com esse tipo de profissional, porque é algo que engrandece demais a gente como, assim, jovem entrando nesse mercado, tentando se destacar,
são dicas preciosas, que às vezes você nunca pensaria com a maturidade ou falta dela que a gente tem hoje em dia, né? Em muitos casos. Cresci demais desde que eu entrei lá, assim, como pessoa, além de tudo. Quando eu entrei na faculdade, queria esporte, queria falar de esporte. Aí quando eu fui fazer política lá como produtor, gostei demais também. Meio que o bichinho da política me picou também. E fiquei um ano e meio, acho, quase, como produtor desse programa aqui, que foi, assim, sensacional, porque você começa a ter contato com algo que é muito distante para muita gente. Um dos grandes problemas que a gente tem na política hoje em dia é que desde a linguagem da política é completamente distante do que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, até uma falta de acessibilidade, entendeu? Assim, vocês que são estudantes de jornalista, quantos deputados vocês já conversaram na sua vida? E é o cara que em outubro a gente vai votar de novo, entendeu? É aquele cara que tinha que ter esse contato um pouco mais próximo com todo mundo. Então, ter esse meio campo, o jornalista muitas vezes ele é uma das poucas pessoas que tem acesso direto a algumas autoridades muito grandes. Isso foi legal demais. E aí, desde março do ano passado, eu assumi a apresentação lá na Rádio Bandeirantes, a volta de um projeto que é muito antigo. O Bandeirantes a Caminho do Sol, que é o programa que eu apresento hoje, tem quase 50 anos. E já foi apresentado por nomes assim que eu brinco que o dia que eu cortar a unha do dedão do pé de um deles, eu já vou me sentir realizado na carreira. E aí por muito tempo a gente teve gravado essa madrugada nossa. E aí, em março, quando eles tiveram a ideia, no começo do ano passado, né, saiu do Papai em março, quando eles tiveram a ideia de efetivamente voltar com algo ao vivo, eles me fizeram esse convite para assumir de vez. Rádio passa hoje por uma transição, como é uma rádio muito tradicional, os profissionais também são, né, então eles estão tentando uma renovação, alguns novos nomes. A gente tem muito isso na equipe de reportagem, principalmente. E não tinha como dizer não, né? Apesar de um horário meio maluco, eu ainda na faculdade, correndo para entregar TCC, com uma oportunidade dessa na mão, aceitei e vai fazer aí 1 ano e meio que eu tô nessa loucura de virar o dia pela noite. Mas é uma loucura que eu amo demais da conta, que assim, eu acho que eu não trocaria por nada. A gente tem essa questão que você puxou de política, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, já que a gente tá falando de rádio. Eu acho que a rádio foi o primeiro veículo, um dos primeiros veículos, que realmente trouxe esse debate político de uma forma um pouco mais popular. Porque eu acho que a TV tem aquela questão um pouco séria da imagem, o jornalismo escrito também tem toda uma questão de um vocabulário mais rebuscado. E a rádio já trouxe uma abertura muito grande, né, de um debate, uma linguagem mais próxima da população, até porque é aquela coisa que a gente está escutando o tempo todo no carro, né? Não só escutando no carro, mas eu acho que a rádio ela é a menos engessada de todos os veículos, assim, e explicando o engessado, as coisas são muito quadradas, às vezes, no jornalismo, por toda uma credibilidade que se tem. No rádio eu percebo que muitas vezes a confiança, a credibilidade, ela tá no apresentador, no comentarista, no analista e não no veículo. E aí o veículo acaba construindo isso junto com os seus profissionais, é muito da sua montagem de elenco. E aí, junto com tudo isso, a rádio tem uma relação histórica com a política, porque lá atrás, se a gente buscar os primórdios do rádio no Brasil, o político era dono de rádio. Sim. Principalmente no interior de todos os estados praticamente. Então, era um espaço aberto pelo próprio dono para que ele pudesse... Tanto que hoje a gente tem uma regulamentação estrita, ela é bem justa ali do que pode se fazer de política no rádio, na televisão, em qualquer campanha eleitoral. Você tem minutos e segundos contadinhos do que pode acontecer para isso não rolar mesmo, sabe? Para que não seja algo desproporcional para um ou outro por uma influência ali positiva ou negativa, às vezes, que essa pessoa tem no veículo. Acontece muito fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, os principais veículos, eles se posicionam em tempos de eleição, né? Então, o The New York Times, estou fechado com Joe Biden, a Fox News, estou fechado com Donald Trump, e é isso. Aqui no Brasil não tem diretamente, é claro que indiretamente, linha editorial a gente sabe que acontece demais, mas por toda essa regulamentação que rola, uma legislação em cima disso, é bem mais difícil que isso se destaque. Mas como vem de algo histórico, também acabou se tornando uma prestação de serviço, porque o rádio, além de informar muito mais do que a televisão, muito mais do que o jornal, tem aquela coisa da prestação de serviço, porque você usou um exemplo que é
quem está escutando no carro. Acontece muito, mas é impressionante. Uma pesquisa recentemente divulgada mostra que a maioria das pessoas escuta o rádio em casa. Então, eu também tenho essa impressão de que o rádio do carro é o que é o mais popular hoje. Uhum. Mas não é. E mesmo assim, a prestação de serviço ela é muito grande. Lá no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente teve por anos uma rádio que ela chamava Rádio Trânsito. Ela ficava 24 horas por dia dando notícia de trânsito. Uhum. Era uma prestação de serviço total. Uhum. E aí, prestar serviço, às vezes a gente pensa, prestar serviço é falar se no feriado vai abrir o posto de vacinação. Prestar serviço é falar se tem um acidente na marginal. Prestar serviço é falar se tem um buraco na rua da casa que você mora. Mas prestar serviço também é abrir um pouco da mente da população em relação à política, por exemplo. Porque você acompanha reportagens longas, às vezes em jornais de televisão, falando sobre política, mas é aquela coisa completamente informativa, aquela coisa quadrada. É uma coisa que eu até comentava na redação esses dias, que você comentou também do impresso. O impresso está cada vez mais difícil de ler, está cada vez menos acessível à população. Às vezes, nós jornalistas nos pegamos voltando uma frase numa matéria de um grande jornal aí para entender a fundo aquele contexto, porque isso não acontece sempre. Então, eu sinto que essa prestação de serviço em relação à política ela é muito grande. E aí tem uma outra coisa, que é o interesse da população pelo que não está tão claro. E hoje a nossa política é tudo menos clara, né? Ela é turva, ela é turbulenta, ela é polarizada, ela é conturbada, é um cenário completamente típico. A gente vive hoje uma das maiores polarizações da história. Tivemos outros momentos, como na época do Getúlio Vargas, em que o Brasil era dividido também. Mas hoje a gente é dividido não só... dividia-se muito a um candidato. Então eu sou a favor do Getúlio, eu sou anti-Getúlio. Hoje em dia não. Hoje a gente tem quem é a favor de um e contra um, a favor de outro e contra outro. Então, a população acaba também se interessando e querendo se aprofundar em algum desses assuntos, justamente pelo momento que a gente vive. E dá para observar que desde 2012, 2013, quando começaram as manifestações, porque o que era preço da gasolina virou um impeachment, e o que virou impeachment virou uma crise política que a gente até hoje não conseguiu sanar de uma forma total. Então, desde então, a população dividida se interessa um pouco mais. Apesar de, nas urnas, a gente perceber que como as possibilidades e as opções nem sempre agradam, o número de abstenção nas eleições para prefeito do ano passado não, a gente já está em 2022, né, de 2020, teve recorde de abstenção. Nem todo mundo compareceu num posto de votação. Ao mesmo tempo, essas pessoas são aquelas que vão ficar ali no Facebook, no Instagram, postando um monte de coisa. Por quê? Porque ela não gosta de nenhum deles. Então ela tá revoltada. E quando ela tá revoltada, ela liga o rádio dela e ela vai escutar um programa sobre política. Muitas e muitas rádios tradicionais aqui, jornalísticas do país, abriram espaço à política na sua programação a partir de 2012, 2013, com esse momento um pouco mais conturbado. O programa que eu comentei que eu fiz produção lá na Rádio Bandeirantes por bastante tempo, chama Bastidores do Poder, né? 100% voltado à política. E ele surgiu em 2013, no meio desse caos, e até hoje está no ar. E a gente tem... É importante a gente falar sobre essas personalidades do rádio, porque a gente acaba criando uma relação muito forte com todas essas personalidades do rádio. Demais. E o jornalismo, além de tudo, tem esse papel regulatório. Então, um Datena, um Joel Datena falando sobre política influencia muito a população. Especialmente, às vezes, quem não tem tanto discernimento para desenvolver o próprio pensamento crítico do início. E aí pega alguma coisa dessa rádio e isso vai desenvolvendo. Então, eu acho que tem essa questão do jornalismo também, principalmente na rádio. E, infelizmente, isso que você falou sobre pensamento crítico é uma defasagem educacional no Brasil hoje, que, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas é 100% verdade. A maioria da população não tem a capacidade de começar a pensar num candidato. Quantas pessoas vocês conhecem que entraram lá no site de um candidato e leram o seu plano de governo? Não tem isso. Não tem isso. Ler plano de governo, você pega e fala, ó, a cara da Beatriz é aquela, presidente, é isso. Afinal, a maioria da população pensa assim. Então vai muito bem desse papel, não só regulatório, eu acredito, mas é de um papel de
ética para o jornalista saber o que ele está fazendo e pensar que sim, muita gente pode olhar o que ele está falando e votar ou deixar de votar em um candidato ou outro. Discussão, principalmente quando a gente está na faculdade, vários professores levantam isso, eu tenho certeza que vocês três aqui já passaram por esse debate. Se o jornalismo ele tem que ser 100% isento ou se ele de alguma com forma toda vai ser parcial. Eu acredito que ele tem que ser imparcial no sentido de mostrar os dois lados, de você apresentar as faces de uma notícia. Mas é completamente impossível você manter uma isenção total. Até porque a gente tá falando de humanos, pessoas humanas, a gente tem opiniões. Até a ordem que você coloca as palavras, que você coloca os fatos, as informações, vai influenciar 100%. na forma como aquilo é reconhecido. E falo mais, hoje eu tenho no rádio um feedback muito instantâneo por WhatsApp, por live do YouTube às vezes. O programa que eu apresento não tem live todos os dias, mas já tive a oportunidade de apresentar alguns programas lá com live. Inclusive, recentemente, voltei ao Bastidores do Poder como apresentador para cobrir férias do apresentador atual. E foi demais pra mim, porque eram os caras que eu produzia, né? Então já conhecia todo mundo, foi demais. E esses feedbacks, a gente vê que o Brasil tá 100% polarizado, assim, e que as pessoas às vezes não têm ideia do que é uma régua política, do que tá acontecendo mesmo, porque eu me sinto assim, é claro que eu tenho minhas próprias ideias, e é claro que eu tento deixar isso de lado. Por exemplo, você nunca vai atacar uma pessoa, você vai atacar o cargo dessa pessoa, algo que ela está fazendo. E se for para aplaudir, a gente aplaude, com dor no coração às vezes, mas tem que aplaudir. Se é para criticar, a gente critica também o que a gente gosta ou o que a gente deixa de gostar. Isso é imparcialidade, isso é não passar pano, isso é você não deixar de forma alguma de lado o que é mais importante. Agora, às vezes, no rádio principalmente, a gente tem uma liberdade para comentar e para colocar a tua opinião sobre aquele fato. E aí, direto, o feedback que eu recebo é assim, ó, faço meu comentário, saio pro intervalo. Abro o WhatsApp da rádio, tá lá assim, ó, a primeira mensagem. Seu lulista safado. A segunda mensagem. Mas você é um bolsominion, hein? Aí eu falo, lá, você vê. Então é muito gratificante, você fica aliviado. Você fala, ó, fui imparcial. De alguma forma eu consegui colocar o meu comentário sem muito viés, sem muita tendência. Então, eu acho que é muito por esse lado também, assim. É uma responsabilidade. Sem dúvida. E aí, já falando sobre essa necessidade de imparcialidade no jornalismo, a gente vê muitos jornalistas que fazem isso com muita maestria, né? E aí eu te pergunto, nesse seu caminho, nessa sua jornada, ainda que pequena, mas a gente vê que você já viveu muito, quais personalidades te marcaram do rádio ao longo dos anos? Cara, eu acho que ao longo dos anos a gente pode trazer vários e vários nomes. Eu acho que a Rádio Bandeirantes teve por muito tempo uma bancada, que é uma bancada talvez hoje inimaginável pro rádio, porque o rádio ele é apaixonante e por isso a gente ainda tem grandes nomes nele, porque em termos comercial, e aí comercial acaba se transformando também em termos salariais. Então é difícil você segurar alguém no rádio hoje por muito tempo. Mas a gente teve por alguns anos no Jornal da Bandeirantes Gente, que é um dos mais tradicionais, assim, mesa de debate. É uma bancada, assim, os caras quebram pau. É mesa de debate sobre notícia. E tivemos Joelmir Betting, Salomão Esper e José Paulo de Andrade. São três pessoas, assim, que no rádio, pra mim, o Zé Paulo, que eu tive prazer, a honra de trabalhar por um curto período com ele, porque ele faleceu agora na pandemia, porque pegou Covid. E ele, pra mim, é o maior nome do radiojornalismo brasileiro que a gente já teve, assim, na história. Ele bateu recordes, mais recordes, assim. Por exemplo, ele apresentou o mesmo jornal, no mesmo horário, por quase 50 anos. Tá no Guinness, assim, é o cara que mais ficou um tempo ali num jornal assim. E ele era sensacional, assim, são histórias que ele conta, histórias que a gente tem acesso lá. O acervo da Rádio Bandeirantes é muito grande. Ele já brigou com o Quercia ao vivo, ele já salvou o Lula da morte durante a ditadura, porque ele era chefe da Rádio Bandeirantes e naquele finzinho do período, né, da ditadura, estavam prendendo muita gente que era contra. Prenderam a Dilma, chegaram a quase prender o Lula. E aí, quando essa informação chegou na redação da Rádio Bandeirantes, o Zé Paulo era o chefe de reportagem.
E à época tinha censura, você não podia falar tudo que vinha na cabeça. E aí essa informação chegou para ele e ele falou assim, eu acho que são esses caras que vão mexer a panela, mexer o caldeirão aí pra gente sair desse período. Eu vou dar a notícia. E quando ele faleceu, o Lula chegou a dar uma entrevista, dando uma declaração dizendo que na viatura dos militares ele escutou o Zé Paulo dando a notícia. Os caras estavam levando ele pra Santos e à época, na base militar de Santos, estavam jogando muita gente no mar amarrado em pedra. Tava com esse medo. E quando ele escutou isso, ele falou que foi instantâneo, a viatura deu meia volta e voltou pra São Paulo. Então, assim, foi algo salvador, assim, tanto que a relação dos dois sempre foi muito cordial, apesar do Zé ser, assim, um cri-cri com o Lula, assim, criticava muito ele quando presidente, criticava muito no âmbito da Operação Lava Jato também, e aí mostra um pouco dessa imparcialidade, né? Tinha uma relação ali, talvez pessoal, que não era de amizade, mas era de cordialidade por tudo isso que aconteceu, mas a notícia em si não. E principalmente no caso desses grandes comunicadores do rádio, uma coisa que me chama muita atenção é a linguagem, porque a relação que você tem com o seu ouvinte, ela é muito diferente da relação que você tem com o seu leitor, com o seu espectador, com qualquer outro veículo que você for trabalhar. É uma sensação realmente de, assim, amizade às vezes. Tem ouvinte que manda assim como se fosse família. E essa entrevista aqui hoje, segunda-feira, acontece num momento maravilhoso, porque sexta-feira, como eu disse, a gente completou 85 anos. E boa parte da nossa grade de programação foi transmitida do Teatro Itália, que foi arrendado pelo Grupo Bandeirantes, aqui no Edifício Itália, centro de São Paulo, 15 minutos da onde a gente está agora. E alguns ouvintes puderam comparecer. E aí você vê, que é assim, loucura, né? Às vezes, assim, pra gente que ainda é muito novo, a gente que não tem essa noção. Pô, pra vocês terem uma noção, assim, eu tenho um ouvinte meu que acompanhou na Praça da Sé a final da Copa de 58, o primeiro título do Brasil. Ele escutou pela Rádio Bandeirantes na Praça da Sé o jogo. Algo que, assim, em 58, meu pai não era vivo, minha mãe não era viva. Então, assim, e o cara já escutava a rádio, entendeu? E aí, esse cara que me escuta todo dia, me manda mensagem todo dia, e que, foi lá sexta-feira, me deu presente, sabe? Uma senhorinha bordou lá um chaveirinho de crochê pra gente. É uma relação muito próxima. É um negócio, assim, sensacional que você acaba transformando também através da linguagem. Porque, sinceramente, eu olho um apresentador de televisão, não me sinto próximo a ele. Ele é um lorde e eu sou a pessoa que está escutando ele comendo pipoca de pijama na minha casa. O cara que está no rádio, ele não. O cara que está no rádio, ele está ali com você, falando, conversando, passando a notícia de uma forma muito mais informal, às vezes. É uma liberdade muito maior, é uma dinâmica muito, muito grande também. E a participação da pessoa que acompanha é fundamental. Porque numa prestação de serviço dessa, você depende de quem te acompanha. Porque não tem como a gente colocar um repórter nosso em cada grande via de São Paulo. E muito menos do Brasil. Então, é o nosso ouvinte caminhoneiro que está passando pela Regis Bittencourt e viu o ônibus da dupla sertaneja que acabou de tombar aí. É triste, né? Com 6 mortes. Então, assim, são essas pessoas que nos ajudam, são essas pessoas que nos fazem companhia, e são essas pessoas que a gente acaba criando um vínculo, um afeto muito grande e que é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais penso quando comunicador de rádio é isso, sabe? Você dar a abertura para quem está do outro lado. É algo muito pessoal, é algo muito nominal e é algo muito próximo e, para mim, maravilhoso. Com essa ideia, a gente aproveita para puxar o nosso intervalo e a gente volta já. Sem Ondas de Rádio, volta já. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Sem Ondas de Rádio está de volta. Estudar.
Estamos de volta com o nosso programa. Hoje o nosso convidado Vitor Lupato, da Rede Bandeirantes, está conversando um pouquinho com a gente. No último bloco a gente falou muito sobre o papel da rádio na política, a importância da rádio para esse debate político. E agora a gente continua esse papo. Bom, Lupato, você apresenta o programa Caminho do Sol na Band, então você sempre trabalhou nessa área de hard news. Como está sendo conquistar esse espaço nesse veículo tão grande? Cara, tá sendo maravilhoso, porque vocês me perguntaram no último bloco também sobre algumas referências que a gente tem no rádio. E uma das minhas grandes referências é o Cláudio Zaidan, não sei se vocês conhecem. Ele é, assim, mestre, professor, manda muito no que faz. Pra vocês terem uma noção, ele é comentarista político e comentarista de futebol, ele faz as duas coisas. Então, não é fácil fazer as duas coisas. Ele é também, assim, pra vocês terem uma noção, já teve programa dele que o professor de história mandou mensagem e falou assim, posso usar como aula? O cara é muito bom. E ele apresentou por anos esse programa. Anos e anos. Então foi uma responsabilidade inicial, assim, já, sabe? De alguma forma tá substituindo esse espaço que já foi dele. Também tá sendo um grande aprendizado para mim, porque são muitas horas, né? Eu fico 4 horas no ar todo dia ao vivo. Então, a gente sabe que nem sempre temos material para 4 horas ao vivo. Então é uma mescla muito grande, assim, do hard news com algo de muita companhia, porque o meu público lá é um público que ou tem dificuldade para dormir, muitos aposentados que não tem hora para nada, e muita gente que trabalha. Então a pessoa, cara, são várias e várias categorias hoje na sociedade que precisam disso. Então é metalúrgico, é caminhoneiro, é motorista de ambulância, é taxista, é motorista de aplicativo, é entregador, é quem faz feira, é quem trabalha em Ceasa, são pessoas que é padeiro, pessoas que estão acordadas ali todas as madrugadas assim como a gente. E essa pessoa ela não quer também ser amassada por notícia durante 4 horas. Ela quer ter alguém ali para trocar uma ideia, alguém para conversar, alguém para ela mandar uma mensagem e você, sabe, trocar uma ideia com ela sobre aquilo. Então, eu que gosto muito de falar e gosto muito da resenha, tá sendo sensacional para mim, assim, um grande aprendizado, porque é uma troca muito boa com os ouvintes, como um primeiro contato mais assíduo, assim, mais frequente com quem acompanha o nosso trabalho, tá sendo sensacional, tá sendo uma experiência muito boa. Vejo que evolui muito no microfone também, porque eu costumo brincar, principalmente com quem chega lá na rádio, porque quando eu entrei lá eu era o novato, né? E ainda sou um dos mais novinhos. Mas hoje a gente já tem estagiário que é mais novo que eu. Então, eu já tive produtor meu que era mais velho que eu também no Bandeirantes da Caminho do Sol. Então, acontece. Mas eu costumo brincar que no começo o microfone é Vossa Excelência. Aí ele vira senhor, aí ele vira você, depois ele vira mano. Então, é esse processo de você puxar o microfone pro teu lado. Porque não começa aquela coisa, você senta, batedeira no coração, vontade de chorar, chamar a mãe. É normal. Principalmente quando você tá num veículo tão grande, sabe? E depois ele vai virando você. E tem sido muito bom que a gente fala que é cancha, né? É casca, é tempo de microfone, tempo de ar. Quando você pega um piloto de avião, o cara só vira piloto de avião de uma grande companhia aérea depois que ele tem centenas de milhares de horas voadas. Você também só vai virar um grande jornalista quando você tiver centenas de horas de microfone aberto, ao vivo, falando sobre notícia. Então, tá sendo muito bom para mim, assim, para ganhar essas horas no início da minha carreira. São 4 horas por dia, com 1 minuto de intervalo a cada 30 minutos. Ou seja, a cada meia hora eu tenho 1 minuto aí de respiro. O que, assim, eu adoro. Eu, às vezes, termino o programa e falo, mas já, dá pra ter mais umas 2 horinhas. Tudo bem que tem dia também que eu chego lá cansado e tal, não é tudo perfeito, não é tudo mil maravilhas, mas tá sendo sensacional nesse sentido, assim, pra eu ganhar um pouco mais de campo, de tempo de jogo. Mas você perguntou sobre o factual, o hard news. Isso. Eu sou meio louco, assim, eu gosto das coisas quando elas acontecem no momento, elas acontecem no instante, E parece que isso, sabe a lei do universo? Você joga, ele devolve. Então muita coisa acontece enquanto quando eu era produtor, nossa senhora, se fosse assim, qualquer notícia grande dessas gigantescas, ia ser enquanto eu estava na produção. Então vou pensar em 2 aqui de política, aquela reunião ministerial do passar boiada, que o Sérgio Moro depois puxou vários trechos. Entraram com um pedido no Supremo, o Supremo deu a autorização para que esses vídeos fossem liberados à população. Eles foram liberados enquanto eu estava na produção. Então é uma correria, acessar site, Você pegar pegou vídeo. o estouro da guerra na Ucrânia também, né?
Estou na Guerra da Ucrânia, eu já tava no ar, né? Eu tava no ar, eu entro ao vivo meia-noite, às 11h57 o Putin decidiu começar uma guerra. Então foi assim, uma loucura. Mas, claro, as notícias na maioria das vezes não são boas, mas é o que meio que significa, sabe? Pra mim é o que eu gosto, é o que eu quero fazer assim pra minha vida, que é o factual. Eu gosto muito, respondendo a tua pergunta. Meu primeiro contato foi com isso. Eu, como eu disse, entrei na faculdade querendo esporte, mas não era bem assim, sabe? Eu pensava no jornalismo como um todo também. E a minha primeira oportunidade lá foi num programa que chamava 90 Minutos, apresentado pelo Luiz Megali, que já fez televisão também. E era um programa muito autoral. Tipo assim, ele tinha uma liberdade gigantesca para fazer um programa num horário nobre, das 10 às 11h30 da manhã. E então a gente marcava entrevistas desde ministro do Supremo, vice-presidente da República, até um terraplanista, para explicar que loucura é essa que ele tinha de a Terra é plana. Então era um programa assim, livre. E era um programa em que eu aprendi muito do que pode ser e o que pode virar notícia. Porque um dos grandes desafios que eu percebo para quem vira jornalista, pra gente quando entra na faculdade, depois quando entra para trabalhar, é saber distinguir, né? Saber olhar e falar assim, tá, mas o que é notícia pra mim? O que é notícia pra todo mundo? O que tem uma relevância grande? E eu percebo isso assim, com todas as gerações que vão chegando por lá. É uma dificuldade, porque às vezes assim, pô, eu gosto muito de música pop. Mas será que essa banda que eu gosto, ela é notícia? Sabe? Tem que ter uma certa relevância. Da mesma forma, como assim, recentemente a gente vem dando muita notícia sobre a Anitta. Que pra mim é um fenômeno, pra mim ela carrega a nossa cultura pra vários cantos do mundo, mas ainda tem gente limitada que se limita a dizer que a Anitta é um lindo rosto que rebola até o chão. É extremamente desrespeitoso, é extremamente assim, ridículo hoje você resumir a Anitta a isso. É raso, é superficial. É pra quem não entende. E aí muitas vezes você dá uma notícia dessa, aí a pessoa vira e fala assim, mas pô, é sério mesmo que eles estão falando de Anitta na rádio? Eu falo, é sério, sabe por quê? Porque nunca ninguém conseguiu. Fala aí um artista que você gosta. É Gilberto Gil? Então, também gosto, mas ele não ficou número 1 do mundo, entendeu? Infelizmente, não foi dessa vez. Então, é disso que a gente tem que falar, sabe? O que é notícia às vezes... E, pra ser bem sincero, eu não sou um grande consumidor de Anitta. Eu consumo muito mais a pessoa Anitta assistindo o documentário, a carreira dela, do que a música. Mas eu sei que tem relevância, sabe? Você tem que falar sobre isso. E é uma questão da nossa sensibilidade como jornalista também, Sim. de ver a notícia, entender a notícia e também mostrar isso de uma forma que chame a atenção do espectador, do ouvinte, e que ele consiga entender, porque às vezes a gente também vai falar de um assunto que é um pouco mais denso, e se a gente não tiver uma sensibilidade de introduzir isso de uma forma interessante, a pandemia mesmo, enquanto a gente não colocou, algumas pessoas podem falar que é sensacionalismo, mas enquanto a gente não colocou histórias ali de pessoas reais, passando por questões complicadas, as pessoas não tiveram toda essa conscientização, e aí entra naquela questão da prestação de serviço também que você citou, né? E eu acho que o sensacionalismo ele é muito moldado no formato, não no conteúdo. Porque você pode contar uma história de alguém que perdeu pai, mãe, irmão na pandemia de forma sensível, de forma emocionante e não sensacionalista. Assim como você pode abrir a reportagem lá, Beatriz perdeu a família inteira, aquela coisa que o formato de como é feito transforma em sensacionalismo. Mas, voltando ao que você me perguntou, isso de você contar a história. Porque muitas vezes as pessoas acham que contar a história... Mas, quando tem... Por exemplo, teve uma história agora no fim de semana sensacional de uma mãe que teve o filho no meio de um show do Metallica no Couto Pereira, em Curitiba. Isso é literalmente, a notícia conta uma história. Mas quando a gente pega alguns outros pontos do factual, do hard news, é muito mais profundo, porque também conta uma história. Não tem como, por exemplo, recentemente a gente teve o caso do Daniel Silveira, deputado que foi ali condenado pelo STF a quase 9 anos de prisão por ter cometido alguns atos antidemocráticos considerados pela corte, ameaçou ministro, ameaçou o Supremo, ameaçou instituições, Ele depois teve graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, é algo constitucional até então, segundo especialistas, porque o presidente tem esse direito. Mas e aí? Até onde vai esse perdão dado a ele? Até onde a gente pode carregar essa notícia? E aí, cada desdobramento dela exige que você conte essa história de novo. Porque alguém pode estar ligando o rádio agora. Então,
o rádio, principalmente, me ensinou muito a fazer isso. A saber pegar o começo, o meio e o fim de uma notícia que às vezes já está no fim. Ou de uma notícia que às vezes ainda nem começou. E Só aí, projetando algo. a gente teve a internet que mudou um pouco isso, né? O rádio trouxe uma modernidade, tá se adaptando a essa modernidade. Tá. Inclusive, a gente tem rádio ao vivo na internet, às vezes com transmissão de imagens, inclusive. Então, você acha que ainda existe espaço para uma rádio mais tradicional nesse meio tecnológico? Você acha que vai ter uma adaptação ali em conjunto? Eu acho que deve ter uma adaptação, assim. Meu TCC, inclusive, foi sobre isso. Sobre os bastidores da notícia política, voltando muito também sobre o passado, o presente e o futuro do veículo, que completa 100 anos, é um dos mais tradicionais, a gente não precisa falar disso, mas se você para observar o que o rádio era, o que o rádio está virando, a essência não muda muito. A essência do que é o rádio, ele não muda muito. E no caso da Rádio Bandeirantes, por exemplo, a gente tem ainda 90% da nossa audiência no rádio. Uhum. E uma pesquisa recente mostra que 88% da população brasileira escuta rádio ainda. Sim. Então, é o segundo veículo que mais penetra as casas dos brasileiros ainda. Então, durante um período ainda foi muito questionado. Será que o rádio ainda vai existir? Será que o rádio vai persistir? Será que o rádio continua? E continua, não está nem perto de acabar. Você vê, inclusive, mais recentemente, esse movimento contrário, né? Para quem está começando a carreira, você começa no rádio, um movimento natural é que você vá à televisão, que você continue. E depois, a gente vem tendo esse movimento de volta, de pessoas que se consagraram em outros veículos, voltando para fazer rádio. E mostra um pouco da popularidade que tem, mostra um pouco do tamanho que o rádio ainda tem por aqui. A gente observa hoje em Ibope, em audiência, que as rádios musicais ainda são muito maiores do que as rádios jornalísticas, mas isso é histórico também, porque atinge uma maior parcela da população, mas que as rádios de jornalismo hoje têm números legais. Tipo, a gente tem 120, chega a 150 mil ouvintes por minuto na Grande São Paulo. Então, é bastante coisa. Tá aí a importância mesmo do jornalismo, né? Sim. Com certeza. E esse ano a rádio aqui no Brasil completa 100 anos, né? Qual que você acha que é a importância da gente comemorar e relembrar esses 100 anos de rádio? Cara, eu tive uma oportunidade recente, assim, espetacular, de acompanhar um pouco das memórias do rádio da Bandeirantes. Uhum. Porque a gente tem o nosso centro de documentação e memória lá, que 2 jornalistas, o Milton Parron e o Adriano Roveri, eles tocam isso, assim, muito bem. Eles guardam essas coisas. Tipo, é coisa de louco, assim, você nem imagina, mas tem coisa guardada lá do primeiro ano da rádio até hoje. E são oportunidades que eu tive de acessar um pouco melhor esse passado do rádio, que não é tão disponível, né? Porque antigamente o rádio era o rádio e era feito por fita. Então, o meu operador de áudio lá da madrugada hoje, ele tem 40 anos de rádio e 30 na madrugada da Bandeirantes. Então, é louco, né? Porque tá 30 anos trabalhando de madrugada, não sei como alguém. Mas é uma pessoa, assim, maravilhosa, é um paizão pra mim, me ensina muito também, mesmo não sendo jornalista. E ele conta que, assim, se você ia emendar um programa no outro, ou uma reportagem na outra, você grudava a fita. Tipo, você pegava, assim, um negócio, grudava e colocava pra rodar na máquina. Então isso é muito difícil você ter isso como um acervo até hoje. Você não vai colocar no Google lá, transmissão Copa de 62 na rádio. Não vai ter áudio, entendeu? E o trabalho que eles fazem me ajudaram muito, me ajudou muito a conseguir acessar isso. Porque eu sabia do peso que o rádio tinha, desde que eu me conheço por gente, escuto rádio, como eu disse, mas eu não sabia quão fundo era, sabe? E quão grande era, exatamente. Então, eu acho que essa importância da gente relembrar, da gente dar valor a isso, ela é crucial, assim, porque é o jornalismo também, porque você para olhar, acho que qualquer jornalista gigantesco que vocês pensarem passou por rádio em algum momento. O William Bonner passou um ano apresentando em rádio antes de ir para a televisão aos 23. Então, são vários e vários profissionais que começaram no rádio. E aí mostra um pouco da escola que tem. Tanto que tem meio que um ditado que é unânime entre os jornalistas. Quem faz rádio faz televisão, quem faz televisão nem sempre faz rádio. Então, é um veículo que para nós jornalistas e para a profissão, para o jornalismo, ele é essencial, ele é formador, ele é categoria de base, ele é profundo, ao mesmo tempo que pode ser muito próximo, ele é dinâmico. Eu acho que isso é uma das coisas que ainda mantém o rádio vivo, essa dinâmica, essa velocidade,
essa coisa de você ter a notícia a qualquer momento, em qualquer lugar. Porque tem muito canto do Brasil que a televisão ainda não chega, que a internet não chega. Durante a pandemia, a gente teve uma grave situação de estudo digital, online, à distância, e que muitos não tinham acesso. Sim. E não sei se vocês sabiam, em alguns estados, as rádios foram contratadas para retransmitir aula. Porque o rádio Sim. chega. Então é isso que ainda mantém o rádio vivo, e é por isso que é tão importante a gente continuar falando dele. Você ter falado disso é importante, que você foi pra TV agora recentemente também, né? Isso. A minha experiência que eu tô tendo na televisão, já tinha tido algumas outras em reportagem ao vivo, reportagem gravada, VT, para Jornal da Band, para o próprio Band News TV, e agora mais recentemente surgiu uma oportunidade de fazer bancada mesmo, de apresentar assim. É muito diferente, né? Até aqui, assim, eu não gosto de ficar olhando pra câmera, olha aqui, olha ali, não olho. Eu tô acostumado com rádio e caras e bocas, e mão pra lá, mão pra cá, e aponta e pega e toma água. Pra mim sempre foi isso, porque foi onde eu cresci na profissão. E é muito diferente, sabe? Tipo, eu lembro que no primeiro dia lá, a moça que me ajuda com as minhas roupas lá, qual gravata você quer? Eu falei pra ela, então, essa é a primeira vez na história da minha vida que eu tô usando um terno 2 dias seguidos. Então assim, você pode escolher a gravata pra mim. E aí, qual maquiagem você quer? Eu não sei nem o que é maquiagem, sabe? Nunca tinha passado um pó na cara até aquela oportunidade. Tá sendo tudo muito novo, tá sendo tudo muito legal pra mim, é uma visibilidade muito maior do que o rádio ainda, até porque mexe com a tua imagem, né? A sua voz, ela alcança muita gente, mas ela não alcança tão diretamente enquanto a pessoa vai te ver e vai falar, pô, é você, entendeu? Então isso vem acontecendo muito, tá sendo uma visibilidade muito legal, tá sendo uma experiência maravilhosa pra mim, mas se você me pergunta o que é mais difícil, ficar 4 horas no ar na rádio. Porque você não tem TP, você não tem imagem, você não tem nada. E porque a imagem, ao mesmo tempo que às vezes te amedronta, você fica meio que tipo, a imagem, ela te ajuda. Porque, estourou um caso de novo cangaço. Você tem o vídeo do novo cangaço entrando na cidade. Você tem muita coisa pra embasar a tua fala. Sendo que no rádio você não tem. Tipo, de sexta pra sábado, eu fiz ao vivo às 6 horas da manhã lá no Band News TV, a posse para reeleição agora, segundo mandato do Macron na França. Imagem rodando, você cobre imagem. Se eu estivesse fazendo aquilo na rádio, Você tinha que estar falando. era você escrevendo. cobrindo a imagem, o que está acontecendo, e ao mesmo tempo explicando para o ouvinte onde está acontecendo, qual é a cor do que está acontecendo, quem está do lado do cara, por que está do lado do cara. É muito mais difícil. Essa questão do figurino é maravilhosa. Edu Castro, que também trabalha com a gente lá no Bandinhos, também o é Edu. da Rádio Bandeirantes. É que eu e o Vitor, gente, a gente foi mais ou menos colega esses dias. A hora que eu tô saindo, ele tá entrando. Ela gente. tá A gente saindo se lá, eu tô conversa chegando. por 5 minutos. E o Edu Castro teve uma vitória recente do Palmeiras, ele vai pro ar com uma camisa verde. Sim. Simplesmente maravilhoso. Então essa questão da imagem da TV é sensacional. E quem faz rádio geralmente não gosta muito dessa imagem, É. né? A gente tem a Bel, que é uma querida, eu amo, a Isabel Isabel Mega, que apresenta no Band News TV e também fez escola em rádio. O Edu fez em escola em rádio, chegou a ser correspondente da Rádio Bandeirantes em Washington, foi uma das primeiras pessoas do mundo a dar a notícia que o Pentágono tinha sido atacado logo depois do 11 de setembro nas Torres Gêmeas. Então, é um cara que também tem pouco disso, né? A gente é pouco vaidoso, a gente é muito mais o conteúdo do que a imagem, enquanto alguns profissionais que já começam direto na TV, e não tô tirando crédito não, viu? Não tô dizendo, é pouco profissional por causa disso. Mas liga mais pra isso, liga mais pra postura, liga mais pra imagem, liga mais pra maquiagem, pra cabelo, coisa que quem tem rádio não tem, porque a gente não tá acostumado nem com a imagem pra notícia, quanto mais a nossa. E essa história do Edu do Pentágono é maravilhosa. Eu vou tirar aqui 30 segundos É antes demais. que o Doni aqui, o nosso produtor Eu já da escrevi um imagem. perfil do Edu Maravilhoso. aqui pra faculdade. E ele simplesmente, ele inclusive conta essa história, que ao invés de ele ficar lá em campo, ele voltou e acompanhou as imagens do hotel. Porque pra ele era melhor acompanhar uma imagem geral... Do apartamento que ele do apartamento morava, que ele na morava, verdade, do né? apartamento que ele morava. Ele era, na época, o rádio tinha muito correspondente, então ele tinha... a gente, na época, tinha um correspondente em Nova York, um correspondente em Washington e um correspondente, acho que em Atlanta. O Edu era o de Washington, moleque, foi novo pra lá e tal. Ele morava num apartamento alto a 4 quadras do Pentágono. Sim. Atacaram as Torres Gêmeas, entra no ar todo mundo que mora nos Estados Unidos pra ver o que tá acontecendo. Washington, Casa Branca, vai se posicionar a qualquer momento. O Edu falou, tá bom, mas pra eu fazer uma cobertura de Torres Gêmeas, World Trade Center, eu não posso fazer da Casa Branca. Tem que ficar aqui com a minha televisão ligada vendo o que tá acontecendo. Ficou.
Só que ele sentou no braço do sofá dele, do lado da janela, que tinha vista pro Pentágono. Uhum. Ele estava no ar no momento em que ele via as imagens da fumaceira lá em Nova York, nas Torres Gêmeas. E aí ele começou a ver fumaça do lado da casa dele. Ele conta que tremeu o sofá, tremeu a janela. E aí ele virou e falou assim, gente, peraí, que atacaram o Pentágono. Foi isso, talvez ele tenha sido a primeira pessoa do mundo a dar essa notícia. E é isso que a gente fala, que a Band é uma escola, né? A gente, É tá, uma a gente tá do escola. lado dessas pessoas. Dessas personalidades com tanto... É isso. E muitas pessoas acessíveis também, Muito né? acessíveis. Porque rola muito disso, pelo menos assim pra mim. Duas coisas, como o rádio não tem tanta vaidade, você vê menos ego inflado, o que na televisão você vê bastante, de pessoas assim, não me toque, não me rele, olha onde eu cheguei, eu sou o bonitão da televisão. Beleza, isso pode ser muito bom pra pessoa, mas isso é muito ruim pra gente que tá entrando lá. Uma pessoa que é pouquíssimo acessível. Lá no Grupo Bandeirantes, principalmente, eu sinto que a gente tem uma proximidade com essas pessoas que são grandes referências. A gente se inspira nesse tipo de profissional e que estão do nosso lado. E a acessibilidade a eles é muito grande para você trocar uma ideia dessa, para você ficar sabendo de uma história, para você saber como toca uma cobertura dessa. E aos poucos, às vezes você tá ali tomando um café, numa resenha, você fala, isso aí é uma história. Aí do nada você se pega dando a notícia de uma guerra, como eu fiquei 5 horas numa cobertura de guerra, do nada, pegando essas histórias e trazendo pra você como profissional também, além do pessoal, além de achar uma baita história que o cara te contou. E o ambiente de lá eu gosto muito, assim, porque na redação a gente sabe que nem sempre o ambiente é bom, é puxa tapete, é passar perna. E lá, é claro que não dá pra falar que não tem, mas tem pouco. Tem. Jornalista, É. gente. A gente gosta de aparecer. As meninas são de PP. A gente, A gente vai vai Ah, dar não pra vocês. sabia. Tá em jornalismo ali, É. mas é mais publicidade. A gente tudo gosta de aparecer. Todo jornalista gosta Curso um de pouquinho de comunicação, aparecer. é. Em comunicação. Exato. Não tem como fugir. Então, assim, não tem como. Tem um Uhum. pouquinho. Isso acontece. Publicidade que paga nosso salário, né? Exato. Então a gente tem que dar todo o valor. tudo É muito comercial importante. que paga a gente. A gente briga com a publicidade, tem essa Essa rixa. sempre mas a tem. gente tá aqui. Tamo a gente junto tá nessa. aqui, colaborativo. Eu nunca briguei, não. Na verdade, eu quero do meu lado. Se alguém quiser me dar algum merchan aí. Mais próximo, melhor ainda. Bom, pra gente ir encaminhando essa conversa pro nosso Mas já? final, mas já. Pois Mas é. já, Que nosso isso, tempo passa rápido tá demais. A passando. gente marca mais rápido. umas conversas aí. Vambora, Que não falta é papo. A gente vambora. traz uma caravana da Band. Vamos todo Isso. mundo. Isso. Vai precisar de mais cadeira, hein? Vai. Porque afinal de contas, a gente tá falando de 100 anos de rádio, não tem como não falar de tem Rádio como. Bandeirantes, 85 Sim. anos. Né? É a nossa veteraníssima. Uhum. E vamos lá. Se você pudesse definir rádio Vixe. em uma Essas palavra, perguntas. uma frase, como você definiria? Cara, pra mim ou pros outros? Porque pra mim é escola, é vida, é paixão, é profissão, é muita coisa. E o rádio em si, pra mim, ele pode ser resumido em algumas palavras, como dinâmica, é muito dinâmico, isso é sensacional. Companhia, porque tem muita gente que leva o rádio além da notícia, como alguém da família, como um amigo, como alguém que tem próximo. E o rádio acho que também pode ser definido como tradição, né? O rádio faz parte da vida do brasileiro há muito tempo, 100 anos agora. Então, algumas pessoas é aquela coisa de pai para filho e de filho para neto e de neto para bisneto. E são gerações que têm o rádio como rádio, aquele lá que tá sempre lá, entendeu? Sempre esteve lá. É, então assim, certeza. é o rádio, entendeu? Ele é simples, direto e apaixonante, com certeza. Bom, com essa a gente vai encerrando nossa segunda edição do 100 Ondas de Rádio. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E agradecimentos especiais também a todos os nossos alunos empenhados nesse especial, além da Rádio Mackenzie e do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa edição também estará disponível no YouTube e no Spotify do Mike Entre Nós e do Crossover, para você rever e ouvir quando quiser. E não deixe de seguir as redes sociais, @arquibancadamac, @radarmac, @crossover_mac e @mac entre nós. Juntos nós estamos postando no nosso Instagram tudo que é notícia e informação desse programa tão especial. Bom, durante toda a programação da Rádio Mackenzie, você também vai ouvindo as pílulas especiais dos 100 anos de rádio no Brasil. Em breve, aqui na rádio, o programa Rádio Frequência,
do professor Álvaro Bufará, que vai estar no ar com uma parceria também em comemoração a esse aniversário de 100 anos de rádio no Brasil. Bom, ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos juntos com mais uma conversa boa e muita curiosidade para você. Não perca, toda segunda-feira no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Até lá. E Lupato, a gente também te agradece pela participação e por topar conversar com a gente aqui por essa horinha. Obrigado, gente. É um prazer enorme estar de volta aqui na Rádio Mackenzie. Não imaginava que seria tão cedo, mas eu não imaginava metade das coisas que estão acontecendo assim para mim na minha carreira. E falar de rádio é ainda mais fácil. Pra mim é especial demais. Obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Falar de rádio aqui na rádio, essa metalinguagem, né? Maravilhoso. Muito obrigada, gente. O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web Doni Paruti. Direção de imagens Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.